pedido no blog que é sobre a leitura em inglês. Eu sei que a maioria de vocês já sabe da importância da leitura na língua estrangeira para adquirir novo vocabulário e para ficar em contato mesmo com a língua, mas muita gente me escreve dizendo que se sente um pouco inseguro na hora de começar a ler alguma coisa em inglês. Então eu decidi fazer esse vídeo para dar algumas dicas de leitura, justamente para essas pessoas que ainda não sabem exatamente como começar. Bem, para começar, eu acho legal dizer que a maioria dos clássicos em língua inglesa não custa muito caro nas livrarias. Vocês podem procurar nas livrarias os livros dessa coleção aqui, que é a Penguin Classics. Eles custam cerca de 20 reais, alguns mais, outros até menos de 20 reais. Então, para quem acha que livro em língua estrangeira é caro, então aí tá a resposta. Nem todos são caros. Esse aqui, eu acho que foi o último que eu comprei, que eu até fiz uma resenha no blog, que é The Catcher in the Rye. Também, eu acho que eu paguei uns 20 reais, então vale a pena dar uma olhada. Bom, eu acho que a dúvida mais comum com relação à leitura em língua estrangeira é se devemos procurar todas as palavras que a gente não conhece no dicionário ou se devemos deduzir pelo contexto e seguir a leitura. Acho que se você estiver lendo alguma coisa para estudo ou para trabalho, vale procurar realmente cada palavra que você não conhece, porque isso pode te trazer algum problema depois. Mas se a sua leitura for por lazer, se estiver lendo um livro, uma história, eu acho que parar cada palavra que você não conhece acaba quebrando o ritmo da leitura e fica muito estressante. Então eu acho assim, se você vê uma palavra que está se repetindo muitas vezes no texto e que ela é essencial para que você compreenda a história, eu recomendo parar e procurar essa palavra no dicionário ou até em programas de tradução automática como o próprio Google Tradutor, que para essa finalidade eu acho que ele pode servir. E eu digo isso por experiência própria, porque eu já li uma história inteira pensando que uma palavra era outra. A história era um conto que se chamava The Black Veil, e eu achei, sei lá por quê, que veil era veia, só que veia é vein. Então eu li o conto inteiro pensando, gente, o que tem a ver uma veia negra nessa história? Não fazia sentido algum, e eles estavam falando, na verdade, de um véu negro. Uma alternativa legal para quem não quiser ficar parando a cada palavra nova é ler um capítulo inteiro e circular com um lápis, para não estragar o livro, as palavras que você não conhece. Aí no final do capítulo você procura todas essas palavras e anota num caderninho de vocabulário para registrar e poder lembrar dessas palavras depois, assim adquirir um vocabulário novo. Uma outra alternativa legal para quem está começando é ler um livro cuja história você já conhece bem. Por exemplo, se você gosta de contos de fada, é interessante ler um conto de fada que você já conhece. Sei lá, pode ler Branca de Neve, então você já sabe como é a história. Ou então ler a versão em inglês de um livro que você já leu em português. Isso vai tornar a tua leitura bem mais fácil, porque você já vai fazer relações com o que você já conhece da história. E se você quer ler histórias, mas ainda não se sente assim seguro para pegar um livro e ler do começo ao fim, eu acho legal começar com quadrinhos. Porque nos quadrinhos a própria ilustração vai te dar uma pista do contexto do que está acontecendo na história. E também não há um volume tão grande de texto assim. Eu sempre amei os gibis da Turma da Mônica. Inclusive eu aprendi a ler com os gibis da Turma da Mônica. Então aproveitando esse vídeo, que com certeza o Maurício de Souza tá assistindo. Então Maurício, obrigada, eu adoro seus gibis. E você pode procurar a versão em inglês desses gibis. Eu acho que tem em espanhol também e até em japonês. Mas eles se chamam em inglês Monica's Gang. Eles custam R$3,90. E o mais legal é que esses gibis vêm com um glossário no final. Então, com as palavras mais difíceis, assim, usadas no texto. Então, você nem precisa, de repente, procurar o dicionário, porque a sua palavra pode estar aqui. Mas se você não gostar dos gibis da Turma da Mônica, porque achar um pouco infantil, tipo, eu leio até hoje, né? Procure outro quadrinho que você acha mais legal. Uma outra sugestão para quem não gosta ou não quer ler livros em inglês é comprar revistas em inglês. Esse mês eu comprei a Vanity Fair. É uma revista sobre política, moda, um pouco de assunto pop do momento, assim. Eu de vez em quando compro, não compro sempre, porque ela é um pouco cara, ó. Custou R$22,90. Mas por que é legal ler revistas? Porque você vai estar em contato com um vocabulário extremamente atual. Você vai aprender expressões novas, com certeza. E também porque você pode escolher o tipo de revista que mais te agrada. Por fim, uma última dica para quem está começando é procurar nas livrarias adaptações de grandes clássicos da língua inglesa. São livros que mantêm a história original, mas com uma linguagem mais simplificada. E eu tenho aqui, por exemplo, os Macmillan Readers, que são adaptações de grandes clássicos da literatura em língua inglesa. Eles são divididos em 6 níveis de dificuldade, tá? Começando no Starter, que contém mais ou menos 300 palavras básicas.
Depois tem o Beginner, que tem mais ou menos 600 palavras básicas. E assim vai até o Upper, que tem mais ou menos 2.200 palavras básicas. E legal é que através do site da Macmillan você pode fazer um teste e ver em qual desses níveis você se encaixa, para então você escolher um título que te agrada e começar a ler. Uma outra coisa legal dos readers é que eles vêm acompanhados do áudio. Então vem um CD contando a história, então você pode ouvir a história enquanto lê. E eu acho isso super legal para quem tá começando, que além de aprender palavras novas, já vai aprender a pronúncia dessas palavras. Todos esses livros que eu tô aqui mostrando pra vocês foram cortesia da Macmillan. E eu decidi fazer um sorteio para quem acompanha meu canal aqui no YouTube. Por enquanto eu decidi sortear 3 livros dessa coleção, mas para 3 vencedores diferentes, para deixar mais gente feliz, né? Para participar basta estar inscrito aqui no meu canal no YouTube e preencher o formulário que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou sortear 3 pessoas e vou mandar um e-mail para essas 3 pessoas ao mesmo tempo, indicando os títulos que eu tenho aqui e os níveis. Aí a primeira pessoa que me responder vai ter o direito de escolher primeiro qual dessas opções ela vai querer, e as outras vão escolhendo conforme os que sobrarem, tá? Pra finalizar o vídeo eu tenho mais 2 últimas dicas importantes. A primeira é que é importante variar o tipo de leitura, então não leia só revistas de política, ou não leia somente livros de culinária. É bom variar os assuntos, porque assim você tem mais chances de adquirir vocabulário mais variado. E a segunda dica das dicas finais é: não espere pra começar. No começo parece um pouco mais difícil, mas depois só vai. E eu tenho certeza que vocês vão adorar poder ler os livros na sua versão original e não em traduções. Se gostou das minhas dicas, curta o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de se inscrever no meu canal e conferir as dicas por escrito lá no blog também. See you in the next videos. Bye bye!